Às vezes, Catarina despejava um punhado de comprimidos na palma da mão e os engolia com um grande gole de água. A dor torturante no estômago quase sempre diminuía um pouco logo em seguida. No entanto, ela sabia que aquele alívio não duraria muito. Desde a morte do pai, a úlcera, que inexplicavelmente não se curava e que estava adormecida durante o último ano da doença dele, havia voltado com força total. Os médicos não eram nada otimistas, e no fundo, Catarina já começava a se preparar para o pior. Carlos Almeida, seu pai, faleceu há 2 semanas em um acidente em uma obra. Ele trabalhava no ramo da construção civil e decidiu, pessoalmente, verificar o andamento dos trabalhos em um dos canteiros que lhe pertenciam. A tragédia aconteceu de forma repentina. Ele subiu em uma das plataformas para observar a instalação das janelas, quando uma das lajes de concreto se soltou do guindaste e despencou sobre ele. Carlos Almeida morreu na hora, junto com o mestre de obras e 2 funcionários responsáveis pela instalação. Foi uma tragédia não apenas para a família de Catarina, mas para toda a empresa. O empresário era muito respeitado entre os colegas por sua integridade e dedicação. Graças a ele, haviam sido construídos diversos conjuntos residenciais modernos, além de 3 escolas e uma clínica municipal novinha. Se você soubesse, pai, como sinto sua falta, como tudo está difícil sem você, murmurou Catarina, suspirando enquanto tocava, com cuidado, a foto emoldurada com faixa de luto. Você partiu tão cedo, e ainda tinha tanto por fazer. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Havia apenas um consolo. Agora, enfim, ele estava com a mãe. Ela morreu quando Catarina tinha apenas 6 anos. Desde então, foi o pai quem cuidou de sua criação. Sim, havia também a avó materna. Catarina era muito apegada a ambos e acreditava que foi graças ao pai e à avó que se tornou a pessoa que era hoje. Infelizmente, a avó também faleceu há alguns anos. Agora, o único parente próximo que restava era o marido, Fabrício. Catarina o amava e acreditava que ele conseguiria dar continuidade ao trabalho do pai, enquanto ela mesma cuidava de uma divisão separada dentro da empresa, voltada à produção de material gráfico. Fabrício e Catarina tinham a mesma idade. Ambos haviam completado 36 anos no início do ano. Apesar de estarem casados havia cerca de 5 anos, ainda não tinham filhos. Os riscos associados à gravidez e ao possível aborto espontâneo, segundo os médicos, eram altos demais. Ela preferia não pensar nos seus problemas de saúde, ainda mais agora que, ultimamente, vinha conseguindo controlar a doença com certo sucesso. Contudo, logo após receber a notícia da morte do pai, era como se alguém tivesse apertado um gatilho dentro do corpo dela, sugando todas as forças da pobre mulher. Em poucos dias, Catarina emagreceu 5 quilos, seu rosto ficou abatido, e ela passou a ter dificuldades para caminhar. Por isso, foi forçada a passar a maior parte do tempo deitada na cama. A única esperança que restava era Fabrício. O marido trabalhava havia alguns anos na empresa do sogro como um dos principais executivos e tinha grande experiência na condução de negócios cruciais para a empresa da família. Catarina esperava que o marido conseguisse assumir o comando da empresa e salvar a construtora. Não se preocupe, dizia ele, segurando a mão da esposa enquanto ela tentava se recuperar de mais uma crise de dor. Eu vou cuidar dos negócios da nossa família. Tenho certeza de que o Carlos Almeida gostaria muito disso. Catarina o olhava com sincera gratidão. Desculpa por ter colocado sobre você uma responsabilidade tão grande. Que isso, meu amor, está tudo bem, tranquilizou ele, acariciando-lhe os cabelos com carinho. O mais importante agora é você se recuperar, voltar a ter forças. O resto, não se preocupe. Depois de deixar a esposa descansando, Fabrício foi até o escritório e ligou o notebook. Na tela, apareceu uma notificação informando que havia recebido um e-mail do cartório. Interessante, pensou ele. Fabrício clicou no arquivo piscando na tela. No segundo seguinte, seu rosto se iluminou com um sorriso traiçoeiro. Era uma notificação informando que a família de Catarina e Fabrício deveriam se reunir para a partilha da herança deixada pelo empresário falecido. Pelo conteúdo do texto, Fabrício também havia sido convocado para a leitura do testamento. Isso significa, pensou ele. Após alguns toques, atendeu ao telefone com satisfação e disse, animado: Michele, tenho ótimas notícias para você. Parece que aquele velho ranzinza tinha, afinal, um pingo de consciência.
Meu nome está entre os possíveis herdeiros. Então prepara o champanhe, porque hoje à noite eu passo aí. Michelle era secretária no escritório dele, mas logo o relacionamento entre os dois havia deixado de ser apenas profissional. A garota completou 27 anos no mês anterior e estava mais do que satisfeita com a situação. Era jovem, bonita e tinha plena certeza de que, mais cedo ou mais tarde, Fabrício se livraria da esposa velha, e ela tomaria o lugar dela com prazer. Michelle sonhava com uma vida luxuosa e sem preocupações, e Fabrício se encaixava perfeitamente nas suas ambições financeiras. Fabrício, por sua vez, sabia administrar muito bem esse relacionamento clandestino. Eles se viam há quase 6 meses, e durante todo esse tempo Catarina jamais desconfiou da infidelidade do marido. O jovem executivo sabia disfarçar com habilidade, alternando-se entre o lar e a amante, usando como desculpa urgentes viagens de negócios e reuniões importantes. Fabrício costumava ficar até tarde no escritório ou dizia que precisava visitar as obras praticamente dia e noite. Catarina, fragilizada por seu estado de saúde, tendia a confiar no marido, já que ele se tornou seu único apoio nesses dias difíceis. Assim, Fabrício passava tempo com a esposa mais por obrigação do que por vontade, sem esquecer de demonstrar uma preocupação aparentemente sincera com a condição dela. Todo o seu verdadeiro entusiasmo e paixão, no entanto, ele direcionava com fervor e excitação para Michelle, que retribuía com o mesmo entusiasmo. Fabrício não tinha pudor em admitir para si mesmo que sentia um forte alívio, até alegria, com a morte do sogro. Durante a vida, ele e Carlos Almeida não se davam muito bem. O empresário nunca aprovou a escolha da filha. Embora mantivesse o genro na empresa e ainda por cima em um cargo de chefia, sabia perfeitamente quem ele era de verdade. Carlos Almeida nunca gostou de Fabrício, e chegou a dizer isso abertamente para Catarina, pedindo que ela olhasse com mais atenção para o marido. Pense bem, minha filha. Será que você não fez uma escolha errada? Dizia o empresário. Temos tantos homens dignos trabalhando na empresa. Você nunca ficará sozinha se decidir se separar desse sujeito. Mas Catarina, cega de amor pelo marido e encantada com o que julgava ser cuidado e carinho, sempre ignorava os conselhos do pai. Ah, deixa disso, pai. Isso é só ciúme de pai. Dizia ela com um sorriso. O Fabrício é um homem maravilhoso. Com ele, eu me sinto tão feliz, como nunca me senti antes. Carlos Almeida apenas balançava a cabeça e soltava um suspiro pesado. Sabia que seu respeito dentro da família e a autoridade como pai não seriam suficientes para afastar Fabrício da vida da filha, mesmo que bastasse uma simples suspeita de traição ou algo parecido para que ele agisse. Ainda assim, o empresário enxergava com clareza os apetites extravagantes do genro. Mas, após a morte repentina do sogro, Fabrício se sentiu finalmente livre da coleira e se lançou de vez à vida desregrada. Além de Michelle e do gosto crescente por bebidas caras, Fabrício desenvolveu, discretamente, um vício em jogos online. Passou a perder somas consideráveis em cassinos virtuais, o que logo afundou em uma montanha de dívidas. Ele escondia esses vícios cuidadosamente tanto da esposa quanto da amante. No entanto, sabia muito bem que, se não resolvesse aquela situação em breve, as consequências poderiam ser catastróficas. Agora, Fabrício entendia que, se recebesse sua parte da herança, conseguiria em pouco tempo quitar todas as dívidas. Depois disso, o jovem executivo planejava viver uma vida de luxo, ao lado, é claro, de Michelle. Quanto a Catarina, ele esperava que, até lá, sua esposa legítima já tivesse seguido o caminho do pai, livrando assim do incômodo processo de divórcio. Fabrício queria evitar ao máximo uma situação em que teria que dividir com a esposa o considerável patrimônio do casal. Ele planejava levar uma vida confortável, sustentado pelos bens e valores que herdaria automaticamente com a morte de Catarina, e não via nada de errado nisso. Naquele mesmo dia, levou Michelle com ele ao banco responsável pela execução dos trâmites da herança. Ele não mencionou nada a Catarina sobre a carta recebida. O endereço de e-mail cadastrado junto ao cartório era o dele, justamente para ser o primeiro a saber o que herdaria do sogro falecido. A caminho do banco, Fabrício já se imaginava dono de uma casa à beira de um mar azul turquesa, aprendendo a jogar golfe, um passatempo comum entre os ricos. Imerso em sonhos sobre um futuro brilhante, ele e a amante seguiram diretamente para a sala do gerente. O responsável era Luiz Fernandes, um homem alto e imponente, um pouco acima dos 50 anos,
que os recebeu com educação e formalidade. Apesar da postura calma, Fabrício percebeu em seus olhos, aqui e ali, um lampejo de antipatia mal disfarçada. Em que posso ajudá-los? Perguntou Luiz Fernandes, fazendo um gesto cortês para que se sentassem. Fabrício mostrou a carta e explicou o motivo da visita. O banqueiro concordou e respondeu com um tom firme. Sinto muito, senhor Fabrício, mas para a leitura do testamento é necessário o comparecimento de todos os herdeiros. Ou seja, dos membros da família. Se Catarina estivesse aqui, eu faria isso imediatamente, disse Luiz Fernandes. Mas, quem é sua acompanhante? Infelizmente, não a conheço. O homem lançou um olhar significativo para Michele, que, em resposta, lhe dirigiu um olhar provocante, apertando levemente os lábios cheios e pintados. Michele Eduarda. Minha assistente de confiança, respondeu Fabrício, ajustando o paletó e abaixando os olhos. Infelizmente, Catarina não pode vir pessoalmente. Ela está muito doente, em repouso absoluto. Sinto muito, respondeu prontamente Luiz Fernandes. Desejo que sua esposa se recupere o mais rápido possível. Teremos prazer em esperá-la. Talvez o senhor não tenha entendido bem, disse Fabrício, num tom um pouco mais baixo, mas carregado de intenção. Catarina, minha esposa, está gravemente doente. Ele enfatizou a última frase, deixando claro ao banqueiro quão desesperadora era a situação. Na verdade, não tenho certeza se ela conseguirá sair de casa tão cedo. O estado dela é, para dizer o mínimo, crítico. No rosto de Fabrício surgiu uma expressão de séria tristeza, e Luiz Fernandes cerrou os dentes, pensando no que deveria fazer. Ao mesmo tempo, o gerente percebeu o modo descarado com que a acompanhante dele, Michele, tentava seduzi-lo com o olhar. Ela claramente se esforçava para encantá-lo, e assim, incliná-lo a tomar uma decisão favorável. Se o senhor pudesse ler o testamento hoje mesmo, continuou Fabrício, eu contaria à minha esposa que o pai dela não a abandonou nesse momento tão difícil. Entenda, o tratamento dela exige uma quantia considerável, e a empresa não tem como cobrir isso agora. Além disso, interrompeu Michele de repente, poderíamos lhe oferecer uma gratificação bastante generosa pela agilidade no processo. Digamos, 300 mil. O senhor poderia receber o valor imediatamente, sem precisar esperar por nada. Afinal, o caixa não fica logo na sala ao lado? Michele riu de forma predatória, satisfeita com o que considerava uma piada de sucesso. No entanto, ao notar a expressão do gerente, o sorriso desapareceu do rosto dela. Nos olhos de Luiz Fernandes brilhava uma frieza implacável. Não. Já disse, isso é impossível, respondeu ele com voz firme. Existe um procedimento claro para a leitura do testamento, e nosso banco pretende cumpri-lo à risca. O que vocês estão me propondo não é apenas ilegal, mas também desrespeitoso com Catarina. Considero nossa conversa encerrada, disse Luiz Fernandes, com firmeza. E ficarei feliz em recebê-lo novamente, senhor Fabrício, desde que esteja acompanhado de sua esposa. O gerente lançou um olhar expressivo ao homem à sua frente, e Fabrício corou involuntariamente. Ele não esperava que Michele se intrometesse na conversa com aquela proposta de suborno tão fora de hora, e estava furioso com a amante. Enquanto os dois se retiravam, tudo aconteceu exatamente como Luiz Fernandes já previa. Após a elaboração do testamento, Carlos Almeida havia deixado instruções claras. O fato é que ele e o banqueiro eram amigos de longa data, e Luiz já conhecia bem a relação conturbada entre o sogro e o genro irresponsável. Com receio de que o futuro da filha fosse colocado em risco pelas mãos gananciosas do marido, Carlos deixou previamente orientações detalhadas sobre como proceder com o testamento no caso de sua morte. Luiz Fernandes havia prometido ao amigo que seguiria tudo à risca, e agora não pretendia recuar em nenhum ponto. A caminho de casa, Fabrício refletia sobre o que fazer dali em diante. Sabia que, por ora, não conseguiria se livrar da esposa. Mas também, não iria matá-la, certo? O homem estremeceu com o pensamento. Ainda assim, ele mantinha a esperança de que o estado debilitado de Catarina fosse suficiente para causar em Luiz Fernandes uma impressão de pena. Fabrício esperava que, diante do estado debilitado de Catarina, Luiz Fernandes lesse o testamento sem fazer muitas perguntas. Ele não se importava nem um pouco com o que a esposa pudesse sentir naquele momento. Só pensava em como conseguir acesso à herança o mais rápido possível.
Mas quando contou seus planos à amante, ela se mostrou totalmente contra a ideia. E não é que você está querendo me passar a perna? Explodiu Michele, irritada. Eu conheço vocês. Vai levar aquela doente lá, ela vai chorar um pouco, te fazer pena, e pronto, você nem vai querer mais se divorciar. Pra quê, né? Se pode continuar vivendo às custas dela. Fabrício lançou um olhar impaciente para ela. De onde você tira essas ideias absurdas? Eu já te disse, ela está fazendo tratamento. Ela tem no máximo uns 2 meses de vida. Qual seria o sentido de pedir o divórcio agora, se posso simplesmente esperar ela morrer e ficar com tudo? Michele o encarou, semicerrando os olhos. Então é só o dinheiro que te interessa, né? E você não? Rebateu Fabrício. Foi você quem correu para se mexer quando soube da morte do Carlos Almeida, toda empolgada com a herança. Michele apertou os lábios, irritada. Eu pensei, em primeiro lugar, na gente. No fato de que você finalmente vá se divorciar da sua esposa velha e venha ficar comigo. Eu pensei que você me amasse, disse Michele, magoada. Fabrício, que na verdade estava interessado apenas no dinheiro, lançou um olhar cansado para o retrovisor e respondeu automaticamente. Claro que eu te amo. Mas você entende, né? Sem essa herança, não tem como. Às vezes a gente precisa aceitar certos incômodos se o objetivo valer a pena. Mas deve haver algum outro jeito de conseguir esse dinheiro, insistiu Michele. Qual jeito? Perdeu a paciência Fabrício, levantando a voz. Me diz só um, que eu faço exatamente como você quiser. Michele olhou pela janela, mordendo o lábio instintivamente. Ela sabia que não podia competir com a esposa rica do amante, e isso a deixava furiosa, principalmente por não poder estar presente na leitura do testamento. Ela queria ver com os próprios olhos que seu amado receberia uma boa parte da herança da família, e claro, que dividiria com ela. Eu prometo, disse Fabrício, percebendo a inquietação da jovem, assim que eu resolver tudo, a gente volta a ficar junto. Só precisamos fazer uma pequena pausa agora, para que a Catarina não desconfie de nada. Vai ser por pouco tempo, eu juro. Você nem contou para ela ainda que o Carlos deixou uma herança para vocês, disse Michele, com um sorriso amargo. Fabrício concordou. Justamente por isso eu te peço, não faça escândalo agora. Tudo precisa parecer o mais natural possível, para esse banqueiro não levantar suspeitas, disse Fabrício, sério. Você não precisava ter mencionado isso. Resmungou ele logo em seguida, balançando a cabeça, incomodado com a atitude da amante. Michele apenas deu uma risadinha, como se não visse problema nenhum. Ah, qual o problema? Não é como se fosse algum segredo, disse, dando de ombros. Vai saber o que eu podia ter para fazer naquele dia, brincou, referindo-se ao convite de Fabrício para ir ao banco. Fabrício bufou, irritado com o tom dela, mas não respondeu. Estava cansado e com a cabeça cheia, pensando no que viria pela frente. Depois de deixá-la na porta de casa, ele seguiu para a própria residência. Agora precisava se concentrar no próximo passo, preparar Catarina para a notícia de que teria que comparecer à leitura do testamento. Catarina, ainda imersa no luto pela perda do pai e enfrentando sérios problemas de saúde, havia se desligado de tudo. Por isso, quando o marido lhe contou, naquela noite, que no dia seguinte precisariam ir juntos ao banco para a leitura de um documento, ela se mostrou um pouco surpresa. Meu Deus, eu tinha esquecido completamente disso. Espera, disse, subitamente lembrando, e quando foi que você soube disso? Não me lembro de o cartório ter ligado. Eles não ligaram, respondeu Fabrício, com naturalidade. Devem estar com algum problema na linha. O advogado enviou o comunicado por e-mail. Só para você? Perguntou Catarina, espantada. Estranho. Normalmente, essas coisas chegam primeiro aos parentes mais próximos. Não esquenta com isso, apressou-se em desconversar Fabrício. O importante é que seu pai pensou em você, não esqueceu. Amanhã a gente vai lá descobrir exatamente o que ele te deixou. Enquanto o marido falava sobre dinheiro, Catarina não pôde deixar de notar como os olhos dele brilhavam de empolgação. Ela ainda não conseguia entender como Fabrício tinha sido o primeiro a receber a notificação. Catarina se lembrou das advertências do pai sobre as verdadeiras intenções do marido. Mas, mesmo assim, não queria acreditar que Fabrício estivesse de olho no dinheiro dos outros.
Na manhã seguinte, ao chegarem ao saguão do banco, Catarina e Fabrício avistaram imediatamente Luiz Fernandes. Catarina estava visivelmente fraca e abatida, e o gerente, ao vê-la naquele estado, sentiu sincera compaixão pela filha de seu velho amigo. Ele se apressou em ajudá-la a subir os degraus, acompanhando o casal com gentileza até seu gabinete. Lá, ofereceu um copo de água a Catarina e a acomodou cuidadosamente em uma poltrona macia. Vamos direto ao assunto? Pediu Fabrício, impaciente, largando com força sua pasta de couro sobre a mesa. Um momento, por favor, respondeu Luiz Fernandes, lançando um olhar fulminante ao genro de seu falecido amigo. Em seguida, retirou-se para a sala ao lado. Alguns minutos depois, Luiz Fernandes retornou com o envelope do testamento em mãos. Abriu o documento solene e leu em voz alta. Todos os ativos financeiros e valores em dinheiro, estando eu em pleno juízo saúde mental, deixo ao Fundo Beneficente Astro, especializado em assistência a crianças órfãs. A quantia será dividida igualmente entre 3 orfanatos da região. Como assim? Engasgou-se Fabrício. Mas que absurdo é esse? Que história é essa de orfanato? E a gente? E a Catarina? Como ela pode não ter ficado com nada? Ele nem sequer mencionou sua própria decepção, embora estivesse furioso. Trabalhei anos para aquele velho pão duro. E essa é a gratidão dele. Gritou, fora de si, com os olhos brilhando de raiva e ganância. Luiz Fernandes, mantendo a calma, respondeu com firmeza. Senhor Fabrício, compreendo sua surpresa. Mas lembre-se de que estamos na Inglaterra. E pelas leis do nosso país, uma pessoa tem liberdade total para dispor de seus bens como desejar em testamento, inclusive deixando tudo para instituições de caridade. Carlos Almeida estava em plena posse de suas faculdades mentais quando assinou esse documento. Portanto, ele é absolutamente válido. Não é possível! Exclamou Fabrício. Não pode ser que o Carlos não tenha deixado nada para a própria filha. Luiz Fernandes reagiu com tranquilidade à explosão e apenas desviou o olhar, voltando-se em silêncio para Catarina. Ela permanecia sentada na poltrona, vermelha como um tomate maduro. Nunca tinha sentido tanta vergonha. Jamais imaginou que seu marido fosse causar uma cena tão vergonhosa. No fundo, embora estivesse um pouco surpresa com a decisão do pai de deixar tudo para crianças carentes, Catarina até se alegrou por saber que nenhum centavo iria parar nas mãos de Fabrício. Nesse ponto, ela percebeu que o pai havia acertado em cheio. Além disso, a fortuna dele dificilmente lhe traria algum consolo emocional. O pai não voltaria, não importava o quanto herdasse. E aquelas crianças pobres, sim, precisavam muito mais da ajuda. E ainda havia o negócio da família, afinal. Por favor, pare com isso, pediu Catarina, tomada pela vergonha. Olha como você está se comportando. Qualquer dinheiro pode ser conquistado com trabalho. No fim das contas, nós temos meios para isso. Ela respirou fundo e completou. Não desrespeite a vontade do meu pai. Fabrício virou-se e lançou um olhar fulminante à esposa. Mas, no momento em que abriu a boca para dizer algo ofensivo, foi interrompido por Luiz Fernandes. Esta foi apenas a primeira parte do testamento do nosso estimado Carlos Almeida. O marido de Catarina se virou lentamente para o gerente, como se estivesse em câmera lenta. Um leve sorriso despontou em seus lábios. Sério? Murmurou, enfiando as mãos nos bolsos. E por que o senhor não falou isso antes? Disse Fabrício, tirando as mãos dos bolsos. E o que tem nessa segunda parte, afinal? Catarina olhava de um para o outro, sem entender nada, ora para o marido, ora para o gerente do banco. Finalmente, Luiz Fernandes retirou lentamente um segundo envelope da pasta. Rasgou o lacre e leu em voz alta. A minha amada filha, deixo como herança a antiga propriedade de família em Everton Hall. A casa e todas as terras ao redor passam a ser de sua inteira posse. Catarina não conseguiu acreditar no que ouviu. Será que era mesmo a casa onde cresceu? Ela sempre achou que o pai havia vendido aquele terreno com a casa há muitos anos. E agora descobriu que tudo aquilo ainda existia, e pertencia a ela. Ah, claro! Rosnou Fabrício, tomado pela fúria. Aquele velho pão duro deixou só uma espelunca para a filha? A raiva o consumia. Aquilo estava longe do que ele esperava herdar do sogro. E o pior,
Não havia mais nada que pudesse fazer para mudar a situação. E para quê, então, me colocaram como herdeiro, se eu não recebia absolutamente nada? Protestou, fora de si. Nada. Luiz Fernandes apenas deu de ombros. Está tudo conforme o desejo do Sr. Carlos Almeida, respondeu. Claro, agora tudo faz sentido, murmurou Fabrício, entre os dentes. O senhor estava do lado daquele velho o tempo todo, disse em tom baixo, mas alto o suficiente para que Luiz Fernandes escutasse. Luiz Fernandes mal conseguiu conter um sorriso, então logo voltou sua atenção para Catarina, que estava visivelmente abalada. Não se preocupe, disse ele com delicadeza. A casa está em seu nome. Pode usá-la como quiser. Catarina assentiu, ainda digerindo tudo aquilo. Em pensamento, ela se viu de volta à infância. Lembrou-se bem da antiga casa e de como o rio prateava ao entardecer, bem na margem onde ficava a propriedade de Everton Hall. Ao redor, havia uma floresta deslumbrante, e o céu daquela região, ao anoitecer, ficava sempre coberto de estrelas. Talvez seja até melhor assim, disse ela ao marido. Neste momento, com tão pouca energia, talvez o contato com a natureza e o ar puro me ajudem, nem que seja só um pouco. Fabrício a observou com atenção, e naquele instante, um novo plano, tão ardiloso quanto os anteriores, surgiu em sua mente. Claro, querida, respondeu ele com falsa doçura. Vamos até lá neste fim de semana. Tomara que, ao menos nisso, seu pai não tenha nos enganado, e que a casa esteja em boas condições para morarmos. Pode te fazer bem. O olhar que Luiz Fernandes lançou ao casal refletia uma preocupação genuína com Catarina. Infelizmente, o gerente não teve tempo de adverti-la para tomar cuidado com o marido. Fabrício foi rápido em conduzi-la para fora do escritório assim que percebeu que não receberia nada do testamento. Agora que o testamento havia sido lido e não havia mais esperanças de herança, Fabrício decidiu agir por outros meios. No fim de semana, Fabrício levou a esposa até a vizinha Everton Hall para que ela tomasse posse da herança. A paisagem que se descortinou diante deles era realmente deslumbrante. O leito largo do rio serpenteava entre colinas verdes, criando uma atmosfera quase mágica. As árvores altas ao redor do terreno pareciam querer tocar o céu, e suas copas balançavam suavemente ao menor sopro do vento. Dava até a impressão de que estavam saudando os visitantes. Aqui até que é bonito mesmo, disse Fabrício, puxando uma das malas. No verão, dá para ficar aqui numa boa. Agora, no outono, e principalmente no inverno. Ele lançou um olhar pensativo para a grande casa de 2 andares. Embora já tivesse algumas décadas, tudo ali havia sido feito com muito capricho. No térreo, havia uma varanda envidraçada que se abria para uma sala de estar aconchegante. No andar de cima, 4 quartos, um banheiro e uma sala que lembrava uma antiga biblioteca. Catarina se lembrou de que, de fato, aquele cômodo guardava livros quando ela era criança. Mas, pelo visto, eles haviam sido descartados há muito tempo, já que a propriedade ficou desocupada por anos. Vai se instalando, disse o marido, num tom forçadamente amigável. Você vai voltar para a cidade? Estranhou Catarina, hesitante. Mas você disse que ia ficar comigo pelo menos no primeiro dia. Eu vou ficar sozinha aqui à noite. Tenho medo, sabe? Fabrício lançou um olhar cético para a esposa e sorriu com desdém, só com um canto da boca. Ah, deixa disso. Parece até uma criança. Tem vizinhos por aqui, viu? A próxima casa fica a pouco tempo daqui, disse Fabrício. Ele foi até o interruptor e clicou algumas vezes, testando a luz. A eletricidade também está funcionando, então a geladeira na cozinha deve estar operando. Por que esse nervosismo todo? Fabrício passou o braço pelos ombros da esposa, ignorando o olhar suplicante dela. Entenda, agora é bom para você passar um tempo sozinha. Processar seus sentimentos com a morte do seu pai, insistiu ele. De qualquer forma, ultimamente eu só tenho te irritado. E ainda teve aquela cena no banco. Até agora sinto vergonha pelo meu comportamento. Me perdoa. Eu devia ter me controlado mais. Mas Catarina não conseguia se livrar de uma sensação ruim, como se algo prestes a acontecer fosse arrastá-los para algo ruim. Não sei, Fabrício. Será que você não pode ficar? Só dessa vez? Pediu ela, mais uma vez. O escritório sobrevive sem você por um dia. Não vai acontecer nada.
Fabrício afastou-se da esposa e revirou os olhos, impaciente. Lá vem você de novo. E quem é que vai assinar o contrato com os caras de Manchester? Não vou confiar isso a ninguém. Chega de drama, tá? Vou deixar seus remédios aqui na mesinha, disse ele, apontando. Todas as 5 pílulas que o médico receitou, lembra? Catarina forçou um leve sorriso. Ela realmente estava exausta, e a dor no estômago começava a incomodar de novo. Tudo o que queria naquele momento era tomar os comprimidos, comer alguma coisa leve e deitar-se. Fabrício lhe deu um beijo rápido na testa, pegou as chaves do carro e saiu dizendo que ligaria mais tarde. Catarina ouviu o som do motor se afastando pela estrada de cascalho e então, finalmente, a casa mergulhou em silêncio. O silêncio da casa despertava nela memórias da infância e da história da sua família. Durante toda a noite, Catarina foi tomada por lembranças. Lembrou-se do pai, que lhe ensinou a andar de triciclo, e da avó, que assava pães feitos com as próprias mãos, sempre muito mais gostosos do que qualquer um comprado em padaria. Recordou-se também das amigas e dos meninos da vila vizinha com quem passava os verões, e que, na época, ela considerava quase como irmãos. Na manhã seguinte, depois de fazer algumas tarefas leves, dentro do que suas forças permitiam, Catarina sentiu que havia algo faltando na casa. Demorou um pouco para perceber o que era. Depois de revirar todas as bolsas e os bolsos das roupas, ela finalmente se deu conta. Seu telefone e sua carteira haviam desaparecido. A princípio, achou que poderia tê-los deixado esquecidos em algum canto. Lembrou-se de que tinha colocado tudo na sua bolsa, junto com a carteira, mas agora, nada estava lá. Um frio percorreu sua espinha quando se lembrou de que foi o marido quem trouxera as coisas para dentro da casa. Será que o Fabrício fez isso de propósito? Pensou. Quis me deixar sem dinheiro e sem comunicação? Mas, por quê? Ela vagou pela casa, atormentada por pensamentos sombrios, até que uma terrível conclusão começou a se formar. Talvez o plano do marido fosse deixá-la ali, isolada, por algumas semanas, até que, infelizmente, ela morresse. Meu Deus, o que eu vou fazer? Pensou Catarina, horrorizada, ao tomar plena consciência da traição do marido. Ela sentiu como se o coração tivesse se despedaçado, como uma frágil taça de cristal. Quanto tempo conseguiria aguentar ali, sem comida, sem dinheiro, sem nenhum contato com o mundo exterior? Até mesmo os remédios estavam acabando, o que significava que logo viria mais uma crise de dor insuportável, da qual não haveria como escapar. Catarina compreendeu com exatidão as intenções de Fabrício. Ele voltaria para a cidade, tomaria o controle total da empresa do sogro e esvaziaria os cofres, vendendo tudo depois aos parceiros de Manchester. Para o marido de Catarina havia apenas 2 caminhos. Fugir com o amante para outra cidade assim que a esposa encontrasse algum meio de sair daquela situação miserável. Ou então simplesmente esperar que os vizinhos lhe dessem a notícia da morte dela, e com isso, não precisaria fugir de nada. Estaria livre do peso de um casamento que já não lhe interessava, e poderia, enfim, se casar com Michelle e começar com ela uma nova vida cercada de conforto e luxo. Dilacerada por sentimentos de dor e indignação, Catarina passou quase o dia inteiro dentro de casa. A dor no estômago havia piorado, e ela só conseguia, de tempos em tempos, dar alguns pequenos goles de água. As lágrimas escorriam sem parar por seu rosto, e as lembranças da traição do marido a faziam reviver aquele pesadelo a cada instante. Nos raros momentos em que conseguia cochilar, os sonhos eram perturbadores. A noite foi ainda mais difícil. Era verão, e o calor sufocante da estação a envolvia como um abraço pesado. Mal conseguiu esperar o amanhecer. Assim que o dia clareou, Catarina decidiu descer até a margem do rio. Nem ela mesma sabia ao certo por que estava fazendo aquilo. De um lado, o calor e a umidade sufocavam, e havia um desejo quase físico de se livrar da dor emocional que sentia. Mergulhar na água fresca lhe parecia a única forma de encontrar algum alívio. De outro, ao entrar na água até os joelhos, vestida apenas com um leve vestido de verão, ela sentiu um alívio imenso. Naquele instante, teve a sensação de finalmente compreender algo. Não havia mais por que resistir ao inevitável. Ela enxergou com clareza uma escolha: morrer lentamente, em agonia, ou simplesmente mergulhar de cabeça naquela água limpa e nunca mais voltar à tona. A cada segundo, aquele pensamento se tornava mais sedutor. Com os braços abertos como asas, Catarina continuou avançando, passo a passo,
afundando lentamente no rio. Aproximando-se do seu triste fim, Catarina ouviu, de repente, uma voz infantil atrás de si. Ei, moça! Aqui não é bom para nadar, não. A correnteza é forte e a água é bem fria. Parece rasa só por cima. Surpresa, ela se virou devagar em direção à voz e viu, a cerca de 30 metros da margem, um menino pequeno, de uns 10 anos. Ele estava sentado na beira do rio, de camiseta e bermuda, com uma vara de pescar na mão. Pelo visto, tinha ido até ali pescar, e Catarina, imersa em seus próprios pensamentos, nem havia notado sua presença. Obrigada por me avisar. Eu já estou saindo, disse ela, apressando-se em voltar para a margem. Catarina caiu sentada na areia úmida, com o coração disparado no peito. Só de pensar que quase se afogou na frente de uma criança, aquilo a fez estremecer. Tinha quase provocado um trauma no menino. Repreendendo-se por sua própria estupidez, ela olhou novamente para o garoto. Havia algo muito claro e puro em seu olhar. Quando percebeu que a mulher não pretendia voltar para a água, o menino ficou satisfeito e voltou a se concentrar na pescaria. Você mora longe daqui? Perguntou Catarina, enquanto tentava esquentar os pés gelados com as mãos. Não é perto, não, respondeu ele, curto. Eu moro com meu avô, lá na colmeia mais distante. Dá uns 3 quilômetros daqui. Ele começou a enxergar mal, quase não sai mais de casa. Tivemos que vender o terreno com as caixas de abelhas. Foi uma pena, mas fazer o quê? Suspirou o menino, profundamente. Catarina olhou para ele com compaixão sincera. Então seu avô praticamente não enxerga nada? E isso faz tempo? Já faz uns 2 anos que ele quase perdeu a visão, confirmou o garoto com um aceno. Mas ele tem outro tipo de visão, especial. Ele olhou para Catarina, e por algum motivo, sorriu de forma enigmática. Como assim? Perguntou ela, curiosa. O menino puxou com agilidade o balde de plástico que estava ao seu lado e pescou algo lá dentro. Só depois respondeu. No dia a dia, eu sou os olhos e os ouvidos do meu avô. Vou de bicicleta até a cidade comprar comida, conto para ele sobre as pessoas, falo das novidades. Pego peixe para o nosso jantar, ou frutas no mato. Ele voltou a encarar Catarina com um olhar atento, depois continuou. Mas meu avô tem uns dons diferentes. Para o que ele faz, não precisa de olhos. Ele enxerga com as mãos. Sente as pessoas. E pode ajudá-las. Ele é curandeiro, e bem conhecido por aqui. Tem gente que vem de toda parte da região. Às vezes chegam em carros grandes e caros. Catarina mal conseguiu conter um sorriso. Nunca acreditou nessas histórias de curandeiros e poderes especiais. Para ela, tudo isso sempre pareceu fantasia. Ou, nesse caso, lendas de interior. O garoto, observando sua expressão, pareceu ler seus pensamentos e disse com gentileza. A senhora também não veio aqui por acaso, né? Aconteceu alguma coisa com você? Catarina congelou, sem conseguir responder. Mas o menino continuou, com simplicidade. Vai lá em casa hoje à noite. Eu conto pro meu avô sobre você. Quem sabe ele não pode te ajudar. Pode até tentar te curar. Catarina olhou para ele com um sorriso triste. Você diz que ele cura as pessoas. Mas por que não consegue se curar? Todo mundo pergunta isso, respondeu o menino, balançando a cabeça. Ele queria poder se curar. Mas o problema na visão dele veio porque tinha que vir. O vô diz que é o preço que paga pelo dom que tem. Catarina não soube o que responder. Não quis decepcionar o garoto, que, no fim das contas, acabou de salvar sua vida. Por isso, prometeu que iria visitá-los em breve. Ao se despedir, o menino explicou direitinho como chegar até a casa onde morava com o avô. Espera aí, nós nem nos apresentamos ainda. Eu sou o Samuel, respondeu o menino com um sorriso. Prazer em te conhecer, Samuel, disse ela, estendendo a mão. Eu me chamo Catarina. Samuel assentiu com a cabeça e apertou a mão dela. Pode ir lá em casa sem medo. Eu acho que o meu avô pode te ajudar, falou com convicção. Com essas palavras, o garoto pegou seu baldinho com os peixes e foi embora pela estrada, assobiando uma música animada enquanto caminhava sem pressa. Catarina ficou muito tempo pensando na proposta, dividida entre seu ceticismo e uma esperança frágil de cura, uma esperança que ela queria muito alimentar,
mas que também a assustava. Pensou que, se tudo aquilo não passasse de charlatanismo, o menino e o avô não teriam como tirar nada dela mesmo. No dia seguinte, Catarina decidiu seguir o caminho que Samuel havia indicado. Para sua surpresa, Salomão Costa morava em um simpático chalé de 2 andares, pequeno, mas bastante acolhedor. Ao lado da casa, havia um anexo simples onde o idoso preparava seus remédios caseiros. Salomão aparentava ter cerca de 70 anos. De fato, quase não enxergava e por isso usava óculos escuros especiais. Mas estava sempre acompanhado por Samuel, que ajudava o avô em tudo que envolvia a rotina da casa. O que posso te dizer com certeza, Catarina, disse Salomão, com voz firme, é que a sua situação não é nem de longe um caso sem esperança, disse Salomão Costa, após examiná-la. Quase cego, ele apalpou com atenção e sensibilidade a região do estômago e do fígado de Catarina. Depois, passou as mãos sobre o corpo dela, sem tocá-lo diretamente, como se estivesse sentindo algo no ar ao redor. Só então deu seu diagnóstico final. Pena que os médicos não pensem assim, disse Catarina, triste, afastando os olhos. É que você dá atenção demais para eles, respondeu o curandeiro, enxugando as mãos com uma toalha. O seu caso está longe de ser o pior que já vi. Eu posso ajudar. Mas tem um problema, estou sem assistente. Alguém que prepare o remédio conforme minhas instruções. Hoje em dia é difícil encontrar um bom conhecedor de ervas. Dá para contar nos dedos de uma mão, e aqui no interior, então, nem se fala. Catarina, embora achasse reconfortante ouvir que ainda havia chance de se curar, não conseguia acreditar completamente. Ainda assim, estava grata pela atenção e cuidado do homem. Para ser sincera, eu não entendo nada disso, confessou ela. Sempre confiei na medicina tradicional. Salomão Costa serviu uma xícara de chá para ela e outra para si, tateando com precisão. Deu uma leve risada e disse: se ao menos a gente soubesse onde termina a força da natureza, com suas fases da lua, plantas e raízes, e onde começa a medicina oficial, isso sim ajudaria muito. Fui médico, por isso sei bem do que estou falando, disse Salomão Costa. Catarina se surpreendeu com a revelação inesperada, mas o anfitrião apenas sorriu. Mesmo cego, desde pequeno me acostumei a enxergar muito. Às vezes, mais do que as pessoas que veem, disse ele, apontando para os próprios olhos. Uns chamariam isso de bobagem, eu chamo de intuição. E acredite se quiser, essa intuição nunca me falhou ao longo da vida. Catarina ouvia como se estivesse encantada. Salomão contava sua história de forma envolvente. Desde a infância, ele se interessava tanto pela medicina quanto pela anatomia do corpo humano, mas também pelas propriedades naturais de plantas, minerais e ervas. Ele acreditava que, se fosse possível unir esses dois mundos, o da medicina tradicional e o da medicina natural, haveria muito menos doenças no mundo. Me formei com diploma de honra numa universidade de medicina, contou ele. Trabalhei alguns anos como clínico em uma clínica da capital. Ajudei muita gente, e todos ficaram satisfeitos. Até que chegou um novo diretor. Completou, com um tom amargo. Foi por causa dele que me desiludi com a profissão. Quer dizer, não com a medicina em si, mas com o que representam os jalecos brancos. E o que foi que aconteceu? Perguntou Catarina, interessada. Ele começou a subir o preço dos tratamentos e pressionava a gente, médicos simples, para que pedíssemos exames e suplementos desnecessários aos pacientes, contou Salomão Costa com amargura. Só que aquelas vitaminas e exames não serviam para nada. Era um golpe, um engano forçado no qual todos nós éramos obrigados a participar sob ameaça de demissão. Foi depois desse episódio que o médico aposentado decidiu sair do sistema público e passou a atender de forma particular. Começou a estudar com mais profundidade as propriedades das ervas e seu uso como alternativa aos medicamentos químicos. Aos poucos, montou um pequeno consultório em uma clínica particular e passou a atender seus primeiros pacientes. Ao longo dos anos como curandeiro, Salomão Costa reuniu várias cadernetas grossas, verdadeiros diários, onde registrava suas receitas mais eficazes, as combinações de ervas e tratamentos para diferentes doenças. Já aposentado, mudou-se para Everton Hall, onde continuou ajudando as pessoas. Faz uns 5 anos que minha filha, Bárbara, morreu num acidente de carro, disse ele, encerrando a história com tristeza. Por isso,
Precisei trazer o Samuel para viver comigo. Na época, eu ainda enxergava relativamente bem e consegui criar o menino. O pai dele sumiu assim que a Bárbara engravidou. Pedi muito que ficasse, mas ela teve a criança sozinha. Catarina sentiu uma compaixão profunda. Ela também carregava o peso da dor, e agora, da traição cruel do próprio marido. Mas agora, que tal a gente fazer um acordo? Propôs Salomão Costa de repente. Já que não tem um assistente pessoal que possa preparar os remédios para você, então você mesma vai vir aqui e fazer os chás conforme minhas receitas. O que acha da ideia? Catarina ficou sem jeito. Mas eu não entendo nada disso. Isso não importa, respondeu ele, acenando com a mão. O mais importante é que você queira se curar. Você vai preparar tudo como eu mandar. E o Samuel vai te mostrar, ali no anexo, onde estão guardadas as ervas. Talvez o Samuel possa preparar a infusão, arriscou ela. Ele ainda é pequeno, respondeu Salomão, balançando a cabeça. Pode errar nas proporções, e eu não teria como conferir. Você é mulher, é esposa. As mulheres sentem essas coisas. Sabem quanto usar, mesmo sem medir. Catarina sentiu medo, mas decidiu confiar. Queria muito se curar. E se houvesse ao menos uma mínima chance, ela estava disposta a tentar. No fim, ela e Salomão Costa combinaram que ela iria até a casa dele 2 vezes por semana, e seguindo suas instruções verbais, prepararia os remédios especiais para si mesma. O idoso não aceitou nenhum pagamento pelo tratamento. O curandeiro não pediu dinheiro. Disse que queria apenas mostrar a ela do que as forças da natureza eram capazes. O organismo pode se curar sozinho, explicou Salomão Costa, sorrindo. Às vezes, ele só precisa de um empurrãozinho. Dito isso, tomou mais um gole do chá de ervas recém-preparado, satisfeito. Alguns dias depois, para surpresa de Catarina, ela viu o carro do marido entrando na propriedade. Fabrício saiu do veículo como se nada tivesse acontecido, tirou 2 sacos de mantimentos do porta-malas e caminhou até ela com um largo sorriso no rosto. Estava com saudade, meu amor, disse ele, com voz doce. Em resposta, levou um tapa forte no rosto, dado pela esposa furiosa. Como você teve coragem? Gritou Catarina. Me deixar aqui sozinha, sem telefone, sem dinheiro. Você não faz ideia do que eu passei nesses dias. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Catarina chorava tanto que parecia impossível parar. O comportamento do marido era simplesmente repulsivo. Ela sentia que sua vida estava desmoronando. Nossa, você ficou selvagem aqui, hein? Resmungou Fabrício, esfregando o rosto no lugar onde levou o tapa. Tá bom, eu peguei seu celular e sua carteira sem querer. Mas olha, eu trouxe tudo de volta. Só percebi depois. Peguei junto com as minhas coisas. Foi sem querer. Mal terminou de falar, ele tirou do bolso o celular dela e a carteira. Depois levou os sacos de mantimentos para dentro da casa e olhou para a esposa com ar culpado. Querida, me perdoa se eu te magoei. Eu só não consegui trazer os remédios, disse Fabrício. Por algum motivo, não encontrei em nenhuma farmácia. Não entendo o que está acontecendo com as farmácias, mas assim que voltarem ao estoque, eu juro que trago para você, Catarina. Ela o encarou com um olhar frio e calmo, mas por dentro já sabia a verdade. Ele só estava representando bem o papel de marido preocupado. Fabrício quis mesmo foi assustá-la, se vingar por não ter herdado nada após a morte do pai dela. E agora ainda tinha a audácia de aparecer diante dela e dizer que estava arrependido? Vá embora, disse Catarina, num tom firme, segurando o estômago, que voltou a doer. Não quero mais te ver. Ela pegou das mãos dele seus pertences e voltou para dentro da casa, batendo com força a porta de madeira ao fechar. Fabrício, do lado de fora, sorriu com malícia. Não esperava encontrar Catarina em pé, viva, andando. Pelos seus cálculos, ela já deveria estar estirada na cama, à beira da morte. Mas ele não se preocupou muito. Não tinha trazido os remédios, o que significava que, em breve, Catarina acabaria morrendo de qualquer forma. Durante todos aqueles dias, Fabrício passou seu tempo nos braços de Michele, desfrutando da vida com a amante. Enquanto isso, pensava em como transferir o dinheiro da empresa de forma vantajosa. Como estava ocupando temporariamente o cargo de administrador durante a ausência de Catarina,
tinha acesso total aos ativos da empresa. Já havia começado a desviar valores, mas fazia isso com cautela, para que o conselho de acionistas não percebesse. Nos dias seguintes, Fabrício ligou para a esposa apenas uma vez, perguntando vagamente sobre sua saúde. Em resposta, ouviu apenas um seco: "Estou ocupada." Catarina desligou na hora. Ele nem imaginava que, naquele momento, ela já estava preparando seu primeiro chá medicinal sob a orientação cuidadosa do curandeiro. Quando a infusão ficou pronta, Catarina tomou a primeira dose com esperança, embora ainda desconfiada. Salomão Costa, sorrindo com gentileza, comentou: "Esse foi só o primeiro dos 4 preparados que você precisa tomar. Assim que terminar o tratamento, vai sentir as forças voltando. Depois disso, vá até o hospital e faça os exames. Aí você mesma vai ver que eu estava certo." Quando Catarina contou a Salomão em qual hospital vinha se tratando, ele franziu a testa, visivelmente incomodado. "Já ouvi falar. Tem médico lá que se vende fácil. Por dinheiro, eles inventam qualquer diagnóstico. A sua doença tem outras raízes. Esse diagnóstico que te deram está claramente errado. Tente se consultar em outro hospital. Vai ser melhor", aconselhou ele. De volta à propriedade, Catarina não conseguia parar de pensar nas palavras de Salomão Costa. Agora que enxergava claramente o verdadeiro caráter do marido, era bem possível que ele tivesse feito de tudo para assustá-la com a doença. Talvez seu caso nem fosse tão grave assim. Mas Fabrício forçou os médicos a lhe darem um diagnóstico terrível. E a partir daí, ela mesma havia começado a se entregar, com medo, fragilizada, e, com os remédios errados, só piorou meu estado, pensou Catarina, sentindo a raiva crescer no peito. "Fabrício, seu canalha", murmurou com raiva. Naquele momento, ela estava furiosa não só com as circunstâncias, mas principalmente com o próprio marido. "Mas você ainda vai ver", sussurrou, cerrando os punhos. "Eu vou te dar uma lição que você não vai esquecer." Nos próximos 1 mês e meio, mesmo com dificuldade, Catarina continuou firme. Ia regularmente até a casa do velho curandeiro, preparava os chás conforme a receita exata e os tomava como indicado. Sentia que, pouco a pouco, sua força voltava. Conseguiu voltar a comer, e em pouco tempo sua aparência já era bem melhor do que quando havia chegado à propriedade. Fabrício ligou mais algumas vezes nesse período, mas nas 2 vezes em que Catarina atendeu, respondeu que estava tudo bem. Fez questão de manter a voz fraca, para que o marido não desconfiasse de sua recuperação. Felizmente, com o tempo, ela conseguiu sair de casa sozinha e passou a pegar o ônibus até a cidade. Lá, comprava mantimentos e realizava exames em uma clínica completamente diferente daquela que o marido havia indicado antes. Quando o tratamento com chás chegou ao fim, os médicos da nova clínica constataram sua recuperação total. Foi considerado um verdadeiro fenômeno para o meio médico local. Os médicos repetiam, incrédulos: "Isso não é possível. Um caso tão grave, tratado com ervas." Pois Catarina sempre foi honesta e admitia que havia recorrido à medicina alternativa, e que isso, literalmente, salvou sua vida. Ela se sentia imensamente feliz por finalmente estar inteira, sem dor, e livre da depressão que a perseguia constantemente. Seu caso chamou a atenção especial de um jovem médico recém-transferido para o hospital de Everton Hall, vindo diretamente de um centro médico em Londres para reforçar a equipe. Curioso com os resultados, o médico pediu permissão a Catarina para ir até a vila e conhecer pessoalmente o curandeiro cujos chás haviam feito aquele verdadeiro milagre. "Acho que isso pode ser possível, mas só se o próprio Salomão Costa permitir", respondeu Catarina com firmeza. Ela respeitava profundamente a vida e os limites do curandeiro. Em um de seus retornos para casa, depois de mais uma ida à cidade, Catarina encontrou Samuel sentado nos degraus da entrada. O menino estava com os olhos vermelhos e inchados, e a expressão carregada de uma tristeza profunda. "Samuel? O que aconteceu?" perguntou Catarina, já sentindo no peito o peso da resposta que temia. "O vovô", sussurrou o menino, fungando. "Ele morreu." Com essas palavras, Samuel abraçou as pernas de Catarina, chorando alto. Era muito difícil acalmar uma criança que acabará de perder a pessoa mais próxima e querida. Com grande esforço, Catarina conseguiu consolar Samuel e prometeu que ele nunca ficaria sozinho. Na mão fechada do menino havia um bilhete,
que ele tinha escrito no dia anterior sob o ditado do avô. Salomão Costa havia pedido que o neto entregasse aquela mensagem a Catarina, caso seu tempo neste mundo chegasse ao fim. Com cuidado, ela desdobrou o papel amassado e leu. Querida Catarina, como você já percebeu, eu não estou mais neste mundo. Samuel ficou sozinho diante da vida, e eu só posso ter esperança de que o destino será, ao menos em parte, generoso com ele. Você é digna da sua cura, pois sua alma, mesmo ferida, é pura e suportou muitas provações. Peço apenas uma coisa: cuide dele. E tudo em que consigo pensar, mesmo estando do outro lado, é que você não será indiferente a esse pedido. Adeus, minha querida Catarina. E obrigado por tudo. Catarina apertou o bilhete junto ao peito, emocionada com as palavras do velho curandeiro. Ele não precisava pedir nada. Ela já havia decidido adotar Samuel. Depois de organizar o funeral e acompanhar Salomão Costa até seu último descanso, Catarina começou a pensar na documentação necessária para a adoção. Formalmente, ela ainda não estava divorciada de Fabrício. E se o juizado de menores exigisse o consentimento dele? Será que Fabrício permitiria assim, tão fácil? Além disso, Fabrício ainda não sabia que ela havia se curado completamente, e Catarina queria fazer disso uma verdadeira surpresa. Ao mesmo tempo, a atenção dela começou a se voltar cada vez mais para o médico Valério, aquele mesmo doutor que demonstrou interesse pelas ervas. Valério ficou muito abalado ao saber da morte de Salomão Costa. Com Catarina, no entanto, comportou-se com extrema gentileza e admiração, reconhecendo a força que ela demonstrou para recuperar a saúde. A simpatia que Valério demonstrava era reconfortante, e Catarina aceitou sair com ele. Logo, surgiu uma amizade leve e agradável entre os dois, e não demorou para que ela o convidasse a visitar a antiga casa do avô de Samuel. Assim você vai ver como trabalham os verdadeiros profissionais, brincou ela, fazendo referência ao fato de que Salomão confiava mais no poder das ervas e minerais naturais do que na medicina tradicional. Valério ficou empolgadíssimo com o convite. Agradeceu com um grande buquê de rosas lilazes, e depois, pediu permissão para fotografar alguns dos materiais deixados pelo curandeiro. Catarina não desconfiava de nada. Mas quando Valério foi até a vila para visitá-la, Samuel, que já morava com ela, percebeu imediatamente que havia algo estranho naquele médico da cidade. O menino não demorou a compartilhar suas observações com Catarina, mas, a princípio, ela não levou aquilo muito a sério. Tia Catarina, disse ele, é como se ele estivesse fuçando tudo, feito um ladrão mesmo. E se o que ele quer são os cadernos do vovô Salomão? Você contou para ele a respeito deles, lembra? Samuel, por favor, sossega, tentou tranquilizá-lo Catarina. Eu entendo que o Valério é um estranho para você, mas nós somos amigos. Tenho certeza de que, com o tempo, você também vai se dar bem com ele. E se ele analisa tudo com tanto cuidado, é porque é cientista, meu querido. Cientistas sempre têm esse olhar curioso. Mas o menino permaneceu firme. Ele te enfeitiçou com aquele buquê, isso sim. Tá fazendo você perder a cabeça. Então, pelo menos faz o seguinte, testa ele. Mostra um dos cadernos do vovô. Aí você vai ver como ele vai reagir. Catarina apertou os lábios, pensativa. Ela, de fato, já havia comentado com Valério sobre os escritos de Salomão Costa, e na ocasião notou algo estranho no olhar dele, como se, por um instante, ele tivesse se desligado da realidade. Tudo aquilo fazia sentido porque, de fato, Valério só havia se aproximado de Catarina por causa dos cadernos. O médico planejava roubar os registros de Salomão Costa para depois vendê-los, pelo maior valor possível, a empresas farmacêuticas estrangeiras. Por favor, Catarina, insistiu Valério. Me deixa pelo menos dar uma olhadinha nesses cadernos. Você me falou tanto sobre eles, e até agora eu nunca vi nada. Para ser sincero, já estou começando a achar que essas receitas são invenção da cabeça de um velho. Foi aí que Catarina começou a desconfiar de que Samuel talvez não estivesse tão errado assim. Então ela decidiu testar o médico. Pediu ao menino que buscasse os verdadeiros cadernos de Salomão Costa, e em seguida fez cópias detalhadas deles. A única diferença é que, nas receitas apresentadas nas cópias, ela alterou alguns ingredientes, retirando ou acrescentando elementos por conta própria. Depois, ela e Samuel passaram uma noite inteira envelhecendo artificialmente as cópias,
até que ficassem com a aparência das originais. Quando tudo ficou pronto, Catarina anunciou com solenidade que estava disposta a mostrar os cadernos ao médico. No mesmo instante, viu nos olhos de Valério aquele mesmo brilho ganancioso que já tinha visto nos olhos de Fabrício, quando ele descobriu que poderia receber uma herança do pai dela. Naquele momento, Catarina teve certeza de que estava fazendo a coisa certa. Catarina colocou os cadernos falsificados à vista do médico, e ele imediatamente começou a fotografá-los. Ai, quase esqueci. Preciso fazer uma ligação para a cidade, disse ele, tentando disfarçar, enquanto continuava a bater fotos apressadamente. É só um minutinho. Meu Deus, isso é um verdadeiro tesouro, quanta informação valiosa. Sussurrava, encantado, enquanto registrava página por página com sua câmera. Sorrindo discretamente, sem que o médico percebesse, Catarina saiu da casa e se escondeu atrás da parede lateral, observando em silêncio. Não precisou esperar muito. Menos de 5 minutos depois, Valério saiu apressado do chalé, enfiando as cadernetas na própria mochila às pressas. Olhou em volta, certificando-se de que ninguém o via, e rapidamente entrou no carro estacionado ali perto. Em seguida, arrancou e desapareceu estrada fora. Catarina e Samuel riram por um bom tempo, lembrando da expressão entusiasmada de Valério diante dos cadernos falsos que eles mesmos haviam preparado. Ela pediu desculpas ao menino, afinal, ele tinha razão sobre o ex-amigo dela. Ah, mas tudo bem, disse Catarina, gargalhando. Agora ele vai contar para os colegas que conseguiu roubar as receitas milagrosas de um curandeiro perdido no meio do nada. Obrigada, Samuel. Você me livrou de um pretendente daqueles, disse Catarina, sorrindo. Pois é, respondeu o menino, apertando os olhos com esperteza. Você devia me escutar mais. Eu sou neto de curandeiro, vai ver tenho algum dom também. Juntando coragem, Catarina decidiu que era hora de voltar para a cidade e ter uma conversa séria com o marido. Ela já se sentia muito bem, por isso, estava pronta para reassumir a direção da empresa. Sabia que, para Fabrício, seria um choque vê-la saudável. Nas últimas ligações que ele havia feito, Catarina sempre fingia que sua saúde estava piorando cada vez mais. Fabrício, por sua vez, já esfregava as mãos, esperando pela morte da esposa, e só se perguntava como ela ainda resistia sem os remédios. Atribuía a sobrevida ao ar puro e à tranquilidade do campo, achando que isso tinha ajudado a prolongar um pouco a vida dela. Dizer que Fabrício ficou surpreso ao ver a esposa diante dele, vestida com elegância e com aparência totalmente saudável, seria pouco. Catarina. Você está... Fabrício não conseguia encontrar as palavras certas. Saudável? Completou ela, com sarcasmo na voz. É isso que você quer dizer? Como ficou claro rapidamente, o esperto marido já tinha enfiado bem fundo suas garras nos negócios da empresa. E o que você esperava? Disse Fabrício, eu precisava viver de alguma forma. Os projetos do seu pai não têm tido muita saída desde que ele foi esmagado naquela obra. Não ouse! Gritou Catarina, furiosa. Não ouse sequer mencionar o nome do meu pai. Você teve a coragem de dilapidar. Nesse momento, a porta do escritório se escancarou e, para surpresa de todos, Michele entrou correndo. Estava agitada e com o rosto vermelho. Eu não sei mais o que fazer. Já tentei de tudo para afastá-los, mas não adianta. Ela estava tão envolvida com o problema que nem notou Catarina sentada ali na poltrona. Mas a própria Catarina tratou de resolver isso rapidamente. Ótimo! Já que estamos todos aqui, podemos aproveitar para discutir o nosso divórcio. Ao perceber que estava diante da esposa de seu amante, Michele arregalou tantos olhos que parecia que iam saltar das órbitas. Deu um grito. Mãe do céu! Michele saiu correndo do escritório, em completo desespero, deixando Fabrício atordoado, sem saber como reagir. Ele ainda estava processando a presença repentina da esposa, viva, saudável e decidida. Você ouviu o que ela disse? Continuou Catarina, fria e implacável. O pessoal da Receita veio até aqui. Vieram atrás de você, Fabrício. O rosto dele empalideceu, mas logo tentou se recompor e respondeu, exaltado. E quem foi que disse que essa empresa é só sua? Gritou. Enquanto você estava lá, se recuperando no seu ninho de infância, quem estava aqui cuidando de tudo era eu. Aliás,
Vou entrar com um pedido na justiça para rever esse testamento ridículo. Vou colocar aquele pão duro do seu pai no lugar dele, mesmo depois de morto. Isso é um absurdo. Continuou ele, exaltado. Trabalhei anos para ele, e no fim não recebi nada. Pois é, respondeu Catarina, seca. E pelo visto, esse foi o tanto que você trabalhou mesmo. Meu pai me avisou. Sabia? Continuou ela. Disse há anos para eu abrir os olhos com você. Que você não era quem fingia ser. E eu, idiota, não quis escutar. Catarina sentiu as emoções transbordarem. Teve que se segurar com força para não deixar as lágrimas escorrerem na frente daquele canalha. Fabrício, por sua vez, fez questão de deixá-la ainda mais abalada. Disse que, no divórcio, ela não devia esperar ganhar nada, e que ele estava muito bem assessorado pelos melhores advogados. Catarina saiu do escritório arrasada. Sabia que, quanto aos advogados, ele provavelmente não estava brincando, e que ela realmente corria o risco de perder quase tudo. Mas, mais do que isso, doía demais perceber como Fabrício havia rapidamente drenado a empresa, na qual seu pai investiu tanto tempo, esforço e conhecimento, como se fosse algo descartável. Nesse momento, o celular de Catarina tocou. Ao atender, ouviu com surpresa a voz de um jovem diretor de um dos orfanatos para os quais seu pai havia deixado uma quantia generosa por meio do testamento. Mais tarde, já no local, o diretor, chamado Miguel, a recebeu em seu escritório. Sentou-se à frente dela, olhou-a nos olhos e disse: Eu sei que isso pode parecer estranho, talvez até maluco, mas não faz muito tempo, o tabelião do seu pai me entregou um envelope. Esse envelope só deveria ser aberto quando a doação do Sr. Carlos Almeida chegasse ao nosso orfanato. Mas, que envelope é esse? Miguel levou o dedo ao queixo, pensativo, antes de responder. Dentro havia apenas uma folha de papel. Era um bilhete dizendo: peça a Catarina que faça uma reforma na casa de Everton Hall, e que dê atenção especial à sala de estar. Só isso? Repetiu Catarina, surpresa. Carlos, meu pai, repetiu Catarina, ainda tentando entender aquela mensagem misteriosa, o orfanato e tudo aquilo que estava envolvido com a herança deixada. Mesmo assim, ela decidiu seguir o pedido do pai. Contratou uma equipe de reforma da própria empresa, composta por trabalhadores que sempre respeitaram muito Carlos Almeida. O mesmo, porém, não se podia dizer de Fabrício, que era detestado por todos. A surpresa de Catarina foi enorme quando, alguns dias depois, recebeu uma ligação dos operários que estavam trabalhando na casa de Everton Hall. Dona Catarina, a senhora não vai acreditar. A gente encontrou um tesouro dentro da parede da sala. Um tesouro! Ela exclamou, sem acreditar no que ouvia. Mas era verdade. Os trabalhadores haviam encontrado, escondida atrás de uma parede, uma enorme bolsa recheada de dinheiro vivo. Meu Deus do céu! Isso é uma fortuna! Disse Catarina, chocada, quando os homens colocaram a bolsa diante dela. Ficou claro. Carlos Almeida havia deixado esse último presente para a filha, escondido cuidadosamente, longe das mãos do genro. Algumas semanas depois, enquanto Catarina finalizava os preparativos para o divórcio, ela recebeu uma nova ligação do diretor do orfanato. Outro bilhete do meu pai? Brincou ela, com um sorriso. Quem me dera, respondeu Miguel, com um tom mais sério. Na verdade, é algo diferente, mas igualmente importante. Precisamos conversar. Curiosa, Catarina foi até o orfanato. Dessa vez, durante um passeio pelo jardim, Miguel carregava consigo uma pasta, que não parava de olhar durante a conversa. Você provavelmente já imaginou, começou ele. Você nunca se perguntou por que seu pai fez algo tão incomum? Começou Miguel, o diretor, em tom cauteloso. Por que ele destinou todo o dinheiro aos orfanatos? Não sei, respondeu Catarina, dando de ombros. Já aceitei isso, de certa forma. Talvez ele só quisesse fazer o bem, ajudar os outros. Caridade não é algo tão fora do comum assim. Miguel parou bem em frente a ela e olhou diretamente em seus olhos. E se eu te dissesse que não é só isso? Diante do olhar confuso de Catarina, ele abriu a pasta e retirou alguns documentos, entregando-os a ela. Ao lê-los, Catarina sentiu o mundo girar e precisou se sentar no banco mais próximo. Eu não entendo, murmurou, tentando recuperar o fôlego.
Como isso é possível? Talvez ele só quisesse evitar um escândalo, principalmente na imprensa, sugeriu Miguel, fechando rapidamente a pasta com os papéis. O diretor do orfanato havia mostrado a ela sua própria certidão de nascimento, e o nome do pai ali era Carlos Almeida. Ou seja, Miguel era, na verdade, filho biológico do empresário. Um filho fora do casamento. E mais, no documento que ele entregou a Catarina havia também a certidão de adoção dela. Catarina, ao contrário do que sempre acreditou, era filha adotiva de Carlos. Junto aos papéis, havia uma carta do próprio pai, pedindo perdão. Explicava que sua esposa, a mãe adotiva de Catarina, não podia ter filhos. Mas eles queriam muito formar uma família completa, por isso decidiram dar esse passo. Adotaram Catarina justamente daquele orfanato onde hoje o diretor era Miguel, o filho biológico de Carlos Almeida. No entanto, pouco tempo depois, o empresário teve um caso com uma das cuidadoras do orfanato. Ela engravidou de Carlos e 9 meses depois, deu à luz um menino. O pai pediu que ela não contasse a ninguém sobre a criança. Ele sustentou mãe e filho por toda a vida, vivendo, na prática, com 2 famílias diferentes. Só depois da morte dele recebi autorização por escrito, dos advogados, para te encontrar e contar tudo, disse Miguel, com tristeza. Catarina estava completamente em choque. Dizem que a vida escreve as melhores histórias, pensou ela, em silêncio. E por mais incrível que fosse, ela não conseguia sentir raiva do pai. Isso não muda nada para mim. Ele continua sendo o melhor pai do mundo. E nada vai mudar isso, disse com convicção. Naquele dia, Catarina e Miguel prometeram manter contato e trocaram números de telefone. Pouco tempo depois, o processo de divórcio finalmente chegou ao fim. Catarina deixou Fabrício sem nada. Para sua surpresa, o juiz ficou do lado dela. Meses sendo maltratada pelo marido e medicada de forma errada, situação que quase a levou à morte, pesaram na decisão. O juiz determinou que todos os bens, incluindo a empresa, permanecessem com Catarina, além de impor uma multa considerável a Fabrício e exigir o pagamento de uma indenização. Após o divórcio, Catarina manteve contato com Miguel. Ele se mostrou um homem honesto, íntegro, exatamente o tipo de pessoa com quem ela sempre sonhara. Miguel também nutria sentimentos por Catarina, e, alguns meses depois, o relacionamento dos dois se transformou em algo mais profundo. O casal começou a namorar, e meio ano depois, oficializou a união. Ao mesmo tempo, iniciaram um processo de adoção de Samuel. Com tudo resolvido, papéis, herança, empresa, eles se dedicaram à restauração da antiga propriedade da família em Everton Hall. Foi ali que Samuel voltou a crescer em um lar de verdade, com pais que se amavam e o amavam com sinceridade. E que também prometeram a ele, em breve, teria um irmãozinho ou irmãzinha. Obrigado por acompanhar até o fim. Se você gostou da história, não esqueça de apoiar com um curtir. É só um clique para você, mas faz toda a diferença para mim. Muito obrigado!